Bom dia, muito bom dia, Monlevade região. Começa aqui hoje mais uma edição do Monlevade no ar. Hoje nós temos a estreia da nossa De Frente com a nossa querida Cíntia Lavínia. Iremos entrevistar a Jamile Julie e a Glenda Ferreira. Sejam bem-vindas ao nosso querido estúdio. Aqui podem ficar tranquilas, serão perguntas que o público quer saber mesmo, as respostas. É super tranquilo, tá bom? Sejam muito bem-vindas. Cíntia, agora é com você. Bom dia, Monlevade região. Bom dia, Jamile. Bom dia. Bom dia, Glenda. Bom dia. Bom dia, Lê, Maré, né, e todos os ouvintes aqui da live. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Né, a mais um Monlevade no ar. E fiquem à vontade. Posso patrocinar primeiro? Bora patrocinar. Então vamos lá. No patrocínio de Cartop 97565-5213 no 99717-0283. Lulu Festas 99435-3005. Loja Brasil Nacionais e Importados. Hoje nós iremos começar com a mensagem do Martin Luther King. Quando permitimos que a liberdade ressoe, quando a deixamos ressoar de cada vila e cada lugar, de cada estado e cada cidade, seremos capazes de fazer chegar mais rápido o dia em que todos os filhos de Deus, negros e brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão dar-se as mãos e cantar as palavras da antiga canção espiritual negra. Finalmente livres, graças a Deus Todo-Poderoso, somos livres e finalmente. Martin Luther King Jr. Muito Arrasou. bom. Arrasei, não arrasei? Arrasou. Então tá bom, forte. Com você, Cíntia. Então bora lá, né? Bora bater um papo. Vamos às perguntas. Jamile e Glenda, fale quem vocês são e a formação de vocês. Bom dia, gente. Eu sou Jamile Julie, sou filha do sargento, né, do falecido sargento Onésimo, da professora Lúcia da Conceição. Sou mãe do Evaristo, estudante de Direito, militante pelas causas sociais. Sou dos movimentos sociais aqui na cidade, trabalho eles dentro da Diocese de Itabira também, Coronel Fabriciano. Hoje eu atuo na Pastoral da Juventude como assessora do Leste 2, né, que compõe os estados de Minas e de Vitória. Então, assim, estamos aí na luta pelas mulheres, pela juventude, pelo trabalho direto com as minorias. Bom dia, pessoal. Meu nome é Glenda Ferreira, sou filha de Valdir Guimarães e Conceição. Sou mãe do Marcos Flávio, que tem 17 anos, estudante, né, do terceiro ano do ensino médio. Sou graduada na área de TI e Recursos Humanos e hoje eu sou bacharelando em Educação Física. Sou uma pessoa que sempre atuei, né, na parte de ações sociais através da maçonaria e Lions Club por causa dos meus pais. E sempre busquei ajudar as pessoas de uma forma mais oculta, sem exposição, mas por causa exatamente dentro da maçonaria. Sim. Como vocês veem o cenário da nossa cidade hoje, com várias pessoas usando as redes sociais para fazerem críticas, solicitações e reivindicações? Olha, eu vejo que hoje a rede social tem ajudado bastante, não só os eleitores, mas quem está eleito. Por quê? Diante aos problemas que a gente tem em João Monlevade, as pessoas às vezes ficam assim, eu não vou falar porque eu tenho vergonha, porque eu tenho medo de ir na Câmara, não ser bem recebida, ou algo assim. Acaba expondo com fotos, vídeos e acaba chegando isso até mesmo o Legislativo e o Executivo. Então é uma forma que hoje tem realmente ajudado bastante. Inclusive as críticas também para melhoria, né? Que eu falo que a gente tem que realmente enxergar que a população tem o direito de criticar e deve criticar o que não é bem feito. Então, assim, e as solicitações, elas são bem-vindas pro eleito trabalhar realmente mais em prol da população. Uma ferramenta que hoje, ela auxilia bastante.
Então, as redes sociais hoje é uma ferramenta de comunicação, né? E é a forma que deixa nós, né, população da nossa cidade, mais próxima do poder público, né? Mesmo porque é ali que a gente está conseguindo alcançar as nossas políticas públicas. Ou seja, a gente hoje, os meios sociais, né, se a gente for parar para analisar e saber fazer o uso desse mecanismo de forma correta, ele consegue ser algo muito positivo, né? Mas a gente percebe também que as redes sociais, ela está sendo, né, servindo também para alguns ataques, né? Principalmente agora nesse período, que a gente sabe que não precisa chegar a esse extremo. Então, assim, é uma ferramenta positiva, tá dando conta do recado, o recado ele tá sendo bem dado, tá chegando, né, num público muito grande. Então, assim, as redes sociais hoje que vai ser, pelo menos nesse período de 2020, vai ser decisivo, né, para as nossas tomadas de decisões, para a nossa consciência social. Então, assim, o meio de comunicação que a gente tem hoje, né, tá sendo, assim, essa ferramenta que está ligando o poder público com a sociedade civil. Isso é muito importante, mas temos que saber usar ela também com sabedoria, gente. Não faz sentido a gente ter um mecanismo que nos ajuda a dialogar, a estar mais próximo e a gente usar ele para poder nos distanciar desse povo. Muito se fala em gestão pública moderna e eficiente. Porém, na prática, isso é apenas um elemento de discurso de político, seja do executivo ou legislativo. Na opinião de vocês, isso pode ser um fator de descrédito da nossa população para com os políticos? É o fator que hoje, assim, está distanciando mesmo o povo. Porque, gente, a gestão pública é um mecanismo que você usa ela direto para a população do nosso município. E a gente está percebendo na caminhada que a gente está tendo nesse pleito, que está sendo algo assim que as pessoas têm cobrado da gente. A nossa procura é ali de 4 em 4 anos. Ou seja, a gestão ela não consegue chegar, né, até a população. Ou então a gestão que tem aparecido, né, as últimas gestões do nosso município, ela está tendo uma gestão fictícia, né? Ela não está conseguindo alcançar, atender mesmo uma parcela da nossa população. E a gente vê esses resultados agora. É algo muito forte, é algo que está batendo e está assim. O povo tem cobrado por uma gestão pública de qualidade. Então, assim, eu acho que é o momento da gente analisar o que queremos enquanto gestão, né? A gente escolhe os gestores, mas nós, população, também podemos ser o quê? Os promotores. A gente pode ir até os nossos gestores também e levar, fazer as nossas cobranças. Eu acho que quando tem esse diálogo tete a tete, é uma coisa que funciona e flui muito bacana. A proposta é a gente ter um gestor que tenha diálogo direto com o povo. É algo que a gente percebe que a gestão tem se tornado mais distante. Ela tem, assim, fugido dos padrões populares. Então, assim, falta um pouco disso. E as pessoas, a gente percebe que, assim, elas estão feridas e a gente na rua, a gente tem sentido muito isso. Está realmente ocorrendo um descrédito muito grande, porque o poder, né, tanto executivo quanto legislativo, ele só procura a população época de pleito eleitoral. E aí depois, simplesmente, a população ela é esquecida, ela busca melhorias e simplesmente, beleza, vou resolver. E esquece de realmente dar um retorno, de tentar resolver da melhor forma. E isso tem afastado dos atuais, e a população tem se revoltado muito. E esse descrédito, querendo ou não, eu falo que é até uma porta para novas pessoas entrarem que têm realmente vontade de trabalhar, de querer fazer as coisas de uma forma, não esperar fazer assim, eu prometo 1000 coisas que eu não vou conseguir cumprir em 4 anos, mas eu vou conseguir, tô falando de uma forma mais assim pra gente, mas eu vou conseguir 200 e as outras 800 daqui 4 anos, quer dizer, eu vou fazendo como popularmente fala, de gato pingado. E a população não quer isso, a população quer prometeu, faz, realmente trabalhe e seja uma pessoa que esteja de forma mais correta com a população. E isso não tem acontecido e está realmente gerando um descrédito muito grande na política. Como candidatas, vocês pretendem contribuir para superar os graves problemas de desigualdade social, da irresponsabilidade ambiental, das várias violências e dos preconceitos?
que acontece? Realmente a gente tem que trabalhar sim a respeito da desigualdade social, responsabilidade ambiental, violência e preconceito. A respeito da desigualdade, creio eu que o que eu tenho mais de... Né, o que eu tenho para propor é que as pessoas têm o direito a fazer cursos profissionalizantes e cursos rápidos de marcenaria, de pintura predial e residencial, elétrica, porque às vezes a pessoa não está tendo oportunidade de trabalho de vínculo empregatício mesmo, CTPS, mas tem a oportunidade de trabalhar como autônomo e melhorar de vida. E eu acho que isso no Monlevade falta muito, as pessoas não têm isso. Às vezes o SESI faz, o Senai faz, mas é uma coisa assim, que não abrange, é uma coisa que faz assim, daqui 1 ano, 2 anos faz de novo. Não, tem que ser uma coisa contínua, realmente. E outro ponto, aí vamos na responsabilidade ambiental. Monlevade, a gente vê que constantemente a gente tem queimadas, bota fora, tudo ilegal. E não, a gente precisa de reforçar a lei ambiental de João Monlevade, porque é muito fraca, é muito falha. Porque a partir do momento que pegar em cima, que começar a multar mesmo, que começar a penalizar de forma mais dura, a partir do momento que dói no bolso, vai mudar. Tanto que o nosso Areião, o Parque do Areião, está ali, a parte, né, que ele é um parque ecológico, está julgado às traças, sujo, sem cuidado, que seria até um ponto turístico para a gente não tem nem como, quem é de João Monlevade, ir lá passear com os filhos. Realmente é uma coisa assim, muito ruim, mas isso cabe também o legislativo bater de frente. Agora, a respeito da violência. A violência hoje não é só a violência de roubo, de homicídio. A violência hoje também está gerando muita violência doméstica e sexual. A gente tem visto muito isso em João Monlevade. E falar que a polícia militar, ela é omissa, não. Pelo contrário, ela é uma polícia que ela está ali em cima, chamou, vai. Mas cabe à prefeitura conscientizar, principalmente, violência sexual e doméstica nas escolas, nos centros comunitários. E isso é um projeto que eu tenho, né, em mente de colocar em prática, porque hoje muitas mulheres elas sentem vergonha de expor o agressor. Porque a sociedade é machista, que a sociedade vai querer me condenar porque eu coloquei na cadeia meu marido que a vida inteira me agrediu. Eu não vou falar que meu padrasto me violentou sexualmente, que a sociedade vai me condenar, falar que eu sou uma pessoa ruim, não ele. Não, isso tem que mudar essa consciência. E trabalhar muito em cima disso. Porque a violência de furto, roubo e homicídio, isso aí a polícia militar, que falta também Monlevade, a guarda municipal para ajudar a coibir, dá conta. Mas a violência sexual e doméstica é uma coisa que Monlevade é muito falha. Porque falta realmente um projeto mais pesado. Escola, creche. Eu falo porque eu já trabalhei como voluntária numa escola e eu via crianças que elas chegavam na escola até com dificuldade de sentar por violência sexual. Então eu presenciei que sentem vergonha, têm medo de falar que o agressor ameaça. Então a partir do momento que tem um trabalho em cima disso, vai realmente diminuir bastante. E a respeito do preconceito, não é só... Monlevade tem um preconceito sim racial grande, precisa acabar isso, mas também tem um preconceito muito grande em cima do grupo LGBTQ+. Eu vejo que isso em Monlevade é uma coisa que muitas pessoas não são empregadas por causa de cor e por causa de opção sexual. E isso tem que acabar, essa cultura. A gente tem que trabalhar em cima de, gente, a pessoa é o que ela é, não é pela opção sexual, né? Por opção religiosa, pela pele da cor, o caráter, a competência dela, vai muito além disso. E as pessoas têm que mudar. Então tem que trabalhar, tem que também cartilhas nas escolas, principalmente porque eu acho que a criança não nasce com preconceito. A criança, ela adquire o preconceito vindo dos pais dentro de casa. Então, a partir do momento que tem cartilhas, que a criança leva para casa, é um direito meu não ser homossexual, mas é uma obrigação minha respeitar, entender que é uma opção dele. Eu posso ter a cor diferente do meu colega, mas ele é igual a mim perante a todos, ele não é diferente. Então, isso vai fazer o quê? Até mesmo conscientizar os pais a respeito desses preconceitos. Então, são essas, assim, é a forma que eu pretendo trabalhar. Então, eu vou tratar a questão da desigualdade social e do preconceito como as políticas públicas das minorias. A gente sabe que é esse grupo minoritário que passa por esse tipo de situação hoje. Quando falo de desigualdade social, é algo que, tipo assim, mexe muito comigo por causa que
A minha bandeira de representatividade hoje é lutar por esse combate de desigualdade social. Gente, somos todos iguais. Né? Na luta, a gente trabalha a desigualdade de forma que, independente do seu estado financeiro, independente da sua condição, do seu estudo, nós somos todos iguais. O que nos diferencia é o suporte que você tem na base. Mas a gente, nós, né, igual hoje eu curso Direito. Não é porque eu curso Direito que eu sou melhor do que as pessoas. Mas é esse aprendizado que posso fazer com que eu possa ajudar outras pessoas, né, a sair, né, desse mapa de desigualdade social. Quando a gente guarda os nossos ensinamentos somente para a gente não consegue combater esse tipo de política que hoje é muito grande, é muito forte dentro do nosso país, dentro do nosso município. Eu falo assim que quando a gente sabe dessa estrutura hoje, né, que eu falo assim, a pandemia veio para poder nos colocar dentro de casa, mas a necessidade de mudança e da luta é tão grande que a gente necessita ir ao encontro desse povo para a gente poder ver a real situação, sabe? Então, assim, eu vou fazer um exemplo muito claro do bairro Planalto. O projeto do bairro Planalto é um projeto que é um projeto muito bonito, mas ele tinha que ter sido executado na sua íntegra, né, para a gente conseguir combater combater essa desigualdade. E o que fizeram com esse povo, com o povo que lá no Planalto hoje está, foi uma quebra de direitos muito grande. Muitas pessoas não sabem, gente, mas o projeto que a Caixa apresentou para aquele bairro é um projeto que teria uma creche para atender aquela comunidade. O pessoal mesmo, a gente ouve falar muito que o Correio, ele não vai lá no Planalto. Mas não é porque o Correio não vai, é por causa que naquela comunidade deveria ter uma agência de Correio. Porque dentro de um projeto, né, da Caixa, ali tem, dentro daquele projeto, que deveria ter esses direitos garantidos. E a gente vê o quê? Que foi feita a construção de um bairro, né, e colocou as pessoas lá de qualquer jeito, né, e a gente vê como que começa a diferença. Talvez se a gente parte desse projeto para um bairro de classe média alta, ele ia ser executado do seu começo, do seu meio até o fim. Então, assim, somos nós, sociedade civil, somos nosso povo, que devemos entender, colocar os nossos ensinamentos na prática e na luta, trazer esse povo, gente, para poder dialogar junto com a gente. O trabalho de politização é algo fundamental que a gente tem que fazer, não somente na época de política. A gente tem que fazer o trabalho de politização para além das eleições, né? Porque as eleições passam, ela está aí de 2 em 2 anos, né? A gente termina esse pleito, daqui 2 anos a gente já começa a trabalhar esse processo, né, nacional. Então, assim, é um trabalho que se a gente não fizer ele agora, a gente nunca vai conseguir chegar a igualar nossas pessoas, a igualar o nosso povo. Quando a gente fala da questão da violência, a violência, gente, é algo hoje, assim, muito forte, porque eu posso falar da violência junto com o preconceito. Por quê? O preconceito, ele é uma violência, né? Nosso país, nossa cidade, né, vive um racismo estrutural muito grande. Isso aflora, né, independente de cor, mas isso aí movimenta o nosso ser, pulsa as nossas veias para lutar, para combater, gente. Quando a gente vai vendo essa questão que a Glenda traz pra gente, das violências sexuais, gente, nossas crianças, elas estão sendo massacradas. Os direitos, a inocência das nossas crianças, elas estão sendo violadas. E acontece isso dentro da nossa casa, dentro dos nossos bairros, e muitas das vezes a gente não para poder atentar a isso, né? Quando a gente parte para os projetos sociais, que a gente vê lá, os projetos sociais da qual eu já desenvolvi, que eu já trabalhei junto aqui na cidade, gente, é muito triste você ver uma criança chegar, a gente já sabia muito bem identificar a fome. A gente sabia muito bem identificar a fome, porque a criança chegava, tia, eu tô com dor de cabeça. Isso, o nosso projeto começava às 14 horas. Ou seja, a gente sabia que aquela criança ali, ela ficou ao longo de um dia todo, né, sem comer, sem ter algo para poder se alimentar. Então, quando a gente vai vendo esse tipo de violência, porque uma criança, gente, para mim, a falta para uma criança é uma violência muito grande e que não passa pelos nossos olhos. Mas aí quando a gente vai para dentro dos projetos, a gente consegue entender, perceber a questão dos abusos sexuais, a violência doméstica que está muito, mas muito grande. E isso vai, assim, nos motivando a nos colocar no papel de luta hoje, sabe? A ocupar esse papel de fala e dizer que a gente não aceita mais. E que a gente sabe que uma parcela da nossa população
quer esse combate junto com a gente. Então, essa construção política, a gente conseguir entrar, fazer esse trabalho de politização, a gente consegue abranger, né, todos esses itens de forma culta, trazendo e quebrando essa desigualdade social, é a questão da violência, do preconceito. Eu falo assim, até nós, enquanto mulheres candidatas, quanto preconceito que a gente tem sofrido nesse pleito, né, de eleição. Né, do povo, da gente passar, de muitos homens criticar a nossa posição hoje, de estar colocando, né, no local hoje que é representado por 15 homens. Então, assim, eu acho que é o momento mesmo da gente colocar como prioridade, né, a questão da desigualdade social, da violência, do preconceito, porque, gente, isso aqui são questões de base, são questões de educação. Isso não adianta a gente querer tratar na época de política. A gente tem que levar essa discussão para dentro das escolas, que é lá que os nossos pequeninos estão sofrendo. E a gente traz as crianças porque são as primeiras a ser vítimas desse tipo de violência hoje. Né? Mas a gente sabe que tem muitas mulheres na nossa cidade também que estão sendo violentadas brutalmente. Né? A gente tem aí as questões de segurança que tem nos dado uma proteção, tem hoje os 0800 aí, né, 180, que dá esse suporte pra gente, mas acho que a gente ainda precisa avançar mais com essas políticas. Em âmbito estadual, como vocês analisam as gestões dos nossos governantes? Então, gente, a minha visão em âmbito estadual é uma visão assim, a gente que está nessas militâncias, a gente acompanha algumas questões, sinceramente, como que a gente vê? Eu, particularmente, estou vendo quebras de direito, né? Eu acompanho algumas questões de quilombo, algumas questões que têm repercutido a nível nacional, assim, que a gente não tem conseguido dialogar com o nosso Estado. É um diálogo que tem se tornado mais distante. E assim, quando é a questão de quebra de direito, quebra de valores, é algo que machuca muito com as nossas estruturas. A gente percebe também em âmbito estadual, aqui dentro da nossa cidade, né, que chega a época de política, aparece, né, os nossos deputados, os nossos, né, representantes a nível de estado, mas só nessa época, né, poderia vir mais recursos, mais emendas, a gente poderia ter mais diálogo. A gente percebe agora, nessas eleições, a gente tem tido contato com alguns deputados, mas assim, como está distante do povo, gente? E eu falo do povo porque eu sou povo também. E assim, em pleno 2020, eu tenho percebido pessoas que estão assim, ficando deslumbrados porque está tendo contato direto com um deputado, tanto estadual como federal. E é algo assim que pra gente que está aqui na militância, a gente que está no dia a dia e nas lutas, a gente tem esse contato direto. Mas a gente percebe como o povo humilde sente falta disso e como eles sentem que eles são tão importantes e eles não têm a noção de que eles estão ali por única responsabilidade nossa e quem paga os salários deles todos os meses somos nós. Então, assim, eu acho que deveria ser algo que deveria estar mais perto. Então, assim, as políticas que a gente percebe, né, do nosso governo, que muitas das vezes ele tem se posicionado muito distante do povo, igual dentro dessa questão de pandemia, alguns posicionamentos que ele trouxe aí, mexeu um pouco com as nossas estruturas. Eu acho assim, que poderia ter havido um pouco mais de prudências, que a gente assim, trazendo BH sendo uma referência, precisou do enfrentamento de Calil para Minas Gerais não ter chegado no estado, né, na curva da pandemia no mês de junho. Por causa que se Calil tivesse aberto, né, ali as estruturas de Belo Horizonte, gente, o que seria Minas Gerais nessa pandemia? Porque a gente sabe, gente, nós aqui de Homolevade, quando não temos recursos, a gente busca esses recursos aonde? Na capital. Então, assim, precisou do enfrentamento de um prefeito para um governo, para a gente ter conseguido. A gente tem hoje uma situação muito triste, que mexe, que houve morte, né? Tem pessoas sofrendo, tem pessoas com sequelas. E por quê? Porque talvez houve um pouco da omissão do nosso governo, a omissão do nosso Estado. E o Estado é a nossa garantia de direitos. Então, assim, a gente não pode ser omisso, a gente não pode se perder nisso e tapar os nossos olhos, né? Ah, tá fazendo isso é bom, mas, gente, o primeiro direito que a gente tem é o direito à vida. Né? E durante essa pandemia a gente vê o valor que nossa vida tem. Então, assim, eu acho que faltou mais diálogo, né, do Estado para com as populações, para com os municípios. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas agora está abrindo tudo, né? Agora pode ter festa, pode ter tudo. Então, assim, a gente percebe, assim,
que o diálogo ele vem só no que convém ao Estado. Então, assim, é o meu ponto de vista e não vejo outro, né? Respeitando a todos. Em cima do que a Jamile falou, é praticamente o que eu ia falar, realmente, eu concordo plenamente com o que ela falou. E ainda vem uma coisa, o Estado, ele está totalmente igual, né, no finalzinho ela falou a respeito de abrir tudo. O Estado se tornou omisso em questão por causa de política agora. E aí a hora que realmente passar o dia 15 de novembro, a gente vai ver o resultado disso, vai fechar tudo, como se diz, já passou as eleições, problema da população, problema de quem morrer, problema de quem adoecer. E as coisas não podem ser assim. Realmente o Estado está muito omisso, somente assim, em questão da pandemia, precisou, como a Jamile falou, do Calil tomar uma decisão drástica que foi totalmente criticado. Ele é arbitrário, ele é isso, ele é aquilo. Não, ele fez o certo. Porque Belo Horizonte é o polo de Minas. Em questão de saúde, eu acho que a maioria das cidades buscam atendimento médico, recursos até de muitos tratamentos que a gente, por exemplo, aqui a gente tem oncologia, a gente tem ou Ipatinga ou Belo Horizonte, o melhor lado de oncologia. Ipatinga também fechou. Quando Ipatinga abriu, virou o caos. Tá? Tanto que realmente lá está com mais de 210 mortos. Uma cidade com 230 mil habitantes. Mas isso por quê? Por omissão do Estado. Por mais que tenha os decretos municipais, aquilo que o Estado decreta, o município não pode passar por cima. E o Estado simplesmente agora, liberado. Então, assim, diante de tudo que Jamile falou, do distanciamento com a população mais carente, do quilombo, dessas coisas todas que realmente está acontecendo, mas essa parte da pandemia eu também achei o Estado muito omisso. Sim. E na opinião de vocês, como resolver o problema de falta de água em nossa cidade? Tá, o DAI realmente tem deixado a desejar muito para a população, mas não são os trabalhadores que estão na rua. Eu falo por estar passando uma situação na minha rua que tem 22 dias que eles estão indo lá resolver cano que estoura, por exemplo. Eles começam a trabalhar aqui, superiores dele, não, vocês vão para a rua tal, vocês vão sair daqui. Eles não têm como falar não, eles são mandados. E tem dinheiro em caixa para mudança de equipamentos de captação e distribuição de água. O que falta realmente é terem a consciência que os equipamentos que temos lá são obsoletos e precisa mudar urgentemente. Porque, gente, principalmente nessa pandemia, tem bairro que está ficando 3, 4, 10 dias sem água. Como que vai higienizar? Como que vai lavar roupa? Como que vai tomar um banho? E assim, vai para casa de parentes se deslocar? Eu acho que está sendo uma falta de respeito muito grande. E para resolver o problema, realmente, o DAI, eu falo que é os superiores, não os trabalhadores que ficam na rua, que ficam dando manutenção, porque eles não têm culpa, mas sim eles tomarem a consciência de pegar o dinheiro do caixa, fazer licitação, comprar equipamento novo, instalar para que a população tenha água. Tanto que teve um dia que a gente reclamou, né, no meu bairro, que estava assim, água com baixíssima pressão quando não faltava. É porque não estão enchendo a caixa principal total. Peraí, por quê? Porque o maquinário precisa distribuir água para vários bairros. Então muda, trabalha em cima disso, faça um projeto, mas não, eles estão com a cabeça de 50 anos atrás. Precisa disso mudar. Ô, gente, pra mim eu vou ser assim, muito objetiva, mas falta auditoria, sabe? Eu acho que tem muita coisa escondida aí, falar assim muito claramente, porque Monlevade é uma cidade que, tipo assim, inaugura ETA, né? Inaugura ETA, tem ETA pra tudo em qualquer lugar, mas a falta d'água. Monlevade é uma cidade cercada de nascentes, né? E eles não conseguem fazer a captação dessas águas, é muito difícil de entender. As contas de águas, elas sempre chegam um mês antes, né? A gente ainda nem fez o consumo da água e a gente já tá pagando por ela. Então, assim, é revoltante essa questão da falta d'água. Eu acho que tá na hora de Monlevade passar por um processo de auditoria. Eu acho que o DAI precisa, é necessário passar por isso pra gente conseguir entender isso que tá acontecendo. Gente, tem dias que no Facebook a gente abre, é só reclamação de falta d'água, né? E eu tô com a Glenda, parabenizar os profissionais que dão a cara deles a bater. A gente não tem como jogar e responsabilizar eles, porque eles não têm culpa de nada, recebem ordens que vêm lá de cima. Mas, gente, pelo amor que vocês têm a Deus,
tá difícil demais. E a gente sabe que se continuar do jeito que tá, a gente nunca vai conseguir chegar na razão desse problema da água, né? O nosso município capta água, né, aqui do Rio das Pacas, né, que vem de Santa Bárbara. Temos aqui embaixo que é a barragem que dá essa água. Não era para poder ter essa dificuldade. E hoje a gente percebe que pagamos muito, né, por uma água que não chega nas nossas torneiras. Ou seja, a gente está pagando por ar, né? A gente paga pelo ar. Então, assim, e outra, quando a gente sempre vai cobrar, tentar entender o porquê, né, dessas contas chegadas antecipadamente, gente, pelo amor que vocês têm a Deus, dá uma resposta mais plausível pra gente, fala qual é o real motivo, porque, e tipo assim, e se a conta chega um mês antes, né, e se no mês seguinte você não paga, chega pra gente também o comunicado. Então assim, gente, tá na hora da gente conseguir alinhar essa questão, e eu acho que a gente só vai conseguir resolver com a auditoria. Tem dinheiro em caixa. Por que tem dinheiro em caixa e não tem retorno para a população, gente? O retorno ele tem que vir, o retorno ele é necessário. Isso se chama prestação de contas. É o nosso dinheiro sendo investido, né? Já pensou se todo mundo daqui para frente começar a furar poços artesianos dentro de casa para poder não passar por essa situação? Porque me desculpa, a gente chega cansado de uma caminhada, primeira coisa que a gente quer fazer é tomar um banho. Teve um dia desse aqui em casa que eu fiquei aqui em casa até 11 horas da noite porque não tinha água. E aqui em casa é uma caixa d'água de 2.000 litros, aquelas caixas grandonas, e ainda consegue ficar sem água. Né? É que minha mãe, só pra vocês terem noção, minha mãe ela começou a lavar carro com água de chuva. Né? Começa a chover, ela esfrega o carro ali, deixa a chuva lavar. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente fazer um uso excessivo de água, a água vai acabar. E retorno a gente não vai ter. Não adianta ligar para poder pedir uma explicação, porque eles não dão. Né? Então, assim, eu acho que é necessário, gente, uma auditoria. Acho que independente do governo que ganhar, a gente necessita, a população tem que cobrar essa auditoria. A gente precisa chegar até os fins para a gente entender isso. Sabe? Eu queria entender, será que na casa dos poderosos aí que a gente tem, falta água da mesma forma que falta na nossa? Não, porque a gente, a população que reclama, e a gente não vem reclamar de nada, para eles está tudo bem. Por que falta pra gente e pra eles não? Então, assim, acho que é necessário a gente ter uma auditoria, a gente cobrar por essas políticas, porque não é nada gratuito, gente. É pago. E o nosso dinheiro tem valor para ele receber? Tem valor pra gente também, porque é o suor do nosso trabalho. Muito obrigada. E aí, Maré, temos perguntinhas? Temos uma perguntinha aqui que as meninas vão gostar disso, tá? Bora lá. Edson Luiz Jacom. Um abraço, Edson. Você está sempre participando conosco. É um participante, assim, ativamente. O que acham de começar a pensar em um projeto de lei nacional em que seja obrigado a haver dentro da Câmara Municipal dos municípios pelo menos 1/3 de mulheres como vereadora? Sendo que, assim, Monlevade teria vaga garantida para, no mínimo, 5 mulheres. Realmente seria uma coisa bem interessante, porque normalmente é o homem que é eleito e as mulheres ficam, como se diz, né, esquecidas. E a mulher tem, para certas coisas, ela tem um tato melhor para lidar, ela tem uma visão mais ampla, principalmente questão de saúde da mulher, saúde da criança, né, violência doméstica, violência sexual. E não só isso, mas também a questão da desigualdade, da falta, né, de N coisas, principalmente remédios. Que eu falo que a gente que é mãe, igual Jamília eu sou, a gente às vezes chega no posto e não tem. E aí seu filho, você fica assim, gente, mas não tem um antibiótico. Então assim, as mulheres, elas têm uma visão muito, mas muito mais ampla em vários âmbitos. Como homens também têm uma visão ampla em vários outros setores que a mulher não tem. Eu acho que deveria ser meio a meio. Se são, vamos levar que são 15, tinha que ser 7 mulheres ou 7 homens e 8 mulheres ou 8 homens. Eu acho que tinha que ser meio a meio, até por questão de equilibrar, mesmo questão de pensamentos. Ô Edson, eu até gostei, tá? Mas essa a gente troca algumas aí pelas redes sociais, né, Edson? Eu agradeço a pergunta e fico muito feliz de ver que você tá aí pensando em nós, nesse público feminino que hoje deu a cara a bater no cenário político de João Monlevade, né? Sabendo que Monlevade, a população feminina é muito maior, né? E a gente sabe que são as mulheres que vão para a urna e fazem a diferença.
E a gente sente, Hélio, que essa lei ela é necessária. Ela é muito necessária. Você sabe por quê? Até mesmo para poder derrubar esse sistema machista que a gente vive hoje. A gente vive hoje numa Câmara que tem 15 homens e que durante esses 4 anos que a gente teve, aí, 4 anos de omissão, né? Nós mulheres não teve voz dentro da Câmara. Eles não sabem sentir qual que é as nossas dores, qual que é as nossas angústias, né? Quais são as nossas dificuldades. Então, assim, se essa lei vem, ela vem simplesmente para poder casar e valorizar as mulheres que estão se colocando na luta. Mas que a gente também saiba reconhecer essas mulheres, sabe? Que sejam mulheres de luta. Porque senão, gente, fica muito fácil. A gente tem um tema hoje que tem uma lei que contempla essas mulheres e a gente não sabe também, Gleida, até fazer escolha, sabe, dessas mulheres. Porque Exato. a gente ter mulheres lá dentro da Câmara para poder ficar amordaçada, a gente não precisa ter mulher lá não. A gente precisa ter mulher que dê fala, né? Mulher mais fala, que ela coloque a boca no trombone, que ela lute pelos nossos direitos. Eu tenho um amigo meu, que ele tá aí me dando maior força, que ele ia ali para a Secretaria de Saúde brigar e lutar pelos preventivos das mulheres, pelo autoexame, né, de mama. Por quê? Por causa que as mulheres que ele acompanha são mulheres fragilizadas pelo sistema, né? E um dia ele chegou dentro da minha sala onde eu trabalhava e falou: Jamila, eu tô cansado. Pra mim, quem tem que assumir esse papel são as mulheres, sabe? Chega o Outubro Rosa, tá aí fazendo aquelas propagandas umas mais lindas que a outra, e as nossas mulheres estão aí morrendo de câncer, tanto na mama, tanto com câncer no colo de útero. Então, assim, o Edson, é muito necessário ter essa lei e que essas mulheres de luta ocupem mesmo, sabe, seu espaço dentro da política e até para além das eleições, para além das políticas. Eu acho que tem que haver uma unidade dessas mulheres, independente de coligação partidária que a gente ocupe hoje. Mas por quê? Pra gente conseguir, gente, eu falo assim, que quando a gente vai pra rua, que a gente vê a quantidade de mulher que tem, mas a gente quer essas mulheres, gente, que dão a cara a bater, né? Que ocupam esses lugares de fala. Sabe por quê? Porque senão vai passar uma lei por essas mulheres que nos beneficia, essa lei vai passar em branca, porque não é algo que beneficia, que brilhe os olhos do nosso executivo, né? Porque a gente tem um executivo feminino que também não olhou pra gente, né, durante esses 4 anos. Gente, então assim, é necessário ter mulher, mas a gente tem que saber usar, né? Essas mulheres que a gente tem hoje na política. A gente tem 4 anos, gente, com um governo feminino. Foi a primeira mulher eleita dentro do nosso município. Gente, como que a gente vê que as políticas públicas para nós mulheres, ela foi precária, ela foi triste, né? Quantas mães morreram, quantas irmãs, quantas filhas por falta de assistência do nosso município. Então, assim, eu acho, Edson, que é necessário essa lei, sim, e que a gente saiba olhar, sabe, para as mulheres com um olhar de amor, gente. Que eu acho que a mulher na Câmara é representatividade de uma mãe, sabe? E a gente sabe que o que a mulher carrega é algo materno. E o cuidado da mulher, gente, ele é diferente, né? O homem tem esse cuidado? Tem. Mas quem abraça, quem cuida, quem ama é a mãe, é o amor. Então, eu tenho certeza, se a gente souber fazer a escolha dessas mulheres, colocar essas 7, seja 8, seja as 15, né? Porque já que a gente teve um governo extremamente machista durante 4 anos no nosso município, é necessário, gente, que a gente revise isso, que a gente saiba escolher, né, essas mulheres. A gente tem uma porcentagem muito alta esse ano, gente, dá uma oportunidade para qualquer uma de nós. Eu acho que a gente está aqui, não é para derrubar uma mulher, não é para me derrubar a Glenda, nem a Glenda me derrubar, mas é para uma fortalecer a outra, por causa que as nossas políticas públicas, elas têm valor de fato. É isso. Perguntinhas, Mário? Sim? Mara Rodrigues, quero perguntar o que vocês pensam sobre fiscalização. O Legislativo hoje fiscaliza? Quais os benefícios para a comunidade, a fiscalização do dinheiro público? Então, gente, é o papel do Legislativo fiscalizar, né? É o papel dele. Mas assim, a gente percebe que muitos fiscalizam aquilo que convém a eles, né? Porque eu acho que se tivesse fiscalizado aquilo que realmente nos interessa, que interessa a população, acredito eu que muitas coisas não ficariam sendo omissas, né? E eu falo assim que esses dias o pessoal até levantou nas redes sociais aí a questão da taxa mínima de água,
Mas assim, foi uma bomba, que bom que eles vetaram, porque foi uma bomba que julgaram no Legislativo, e a gente sabe que que a questão da taxa mínima de água é algo inconstitucional. Então, assim, o povo foi usado, julgaram lá, porque eles sabiam que os vereadores iriam vetar, né? Mas assim, acho que eles poderiam ter saído também para poder ouvir a população, ver o que a população quer, dialogar diretamente com essa população e mostrar a realidade dos fatos, porque assim, uma parcela da população acredita que os vereadores não quiseram, né, diminuir, né, a taxa mínima de água. E a gente sabe muito bem que não é esse o motivo, gente. Então, assim, o papel da fiscalização, ele é muito importante, mas desde que ele dá resposta para a população. Não faz sentido o vereador estar lá na Câmara simplesmente apresentando o projeto, se na hora que é para poder dar a resposta, a população não as recebe. Eu falo porque ontem a gente estava no diálogo de políticas públicas, né, para as minorias, e um rapaz traz pra gente que ele apresentou vários projetos que ele entregou diretamente na mão da prefeita e que esses projetos não chegaram até a Câmara. E seria uns projetos para poder abraçar e valorizar as minorias da nossa cidade, que é um público muito grande, né? Eles trazem pra gente que eles não mais são minorias, que eles são maiorias, mas a gente fala minorias por causa que é a olhada do poder público para com eles, né? Eles não são políticos de fato dentro do nosso município. Então, assim, o tanto que a gente tinha um vereador eleito lá, ele falou, o problema é que vocês vão no lugar errado e esse local não encaminha vocês aonde deveria, para as vias de fato. Então, assim, o papel de fiscalização, ele é bacana, é papel, né, do legislativo fazer, mas desde que ele dê o retorno para quem? Para a população, que é ela que espera, né, essas respostas. Então, assim, não faz sentido só fiscalizar. Fiscalizar e ficar com a informação guardada não é resposta dada para o nosso povo, não. Então, assim, é o que eu penso. Bom dia, Mara. Gostei da pergunta. E o que eu vejo é o seguinte. Infelizmente, o nosso legislativo, hoje em João Monlevade, veio a querer fiscalizar, fazer alguma coisa no ano eleitoral. Não. Exatamente. Nos 3 primeiros anos de legislativo, não vimos fiscalização em Monlevade. Foi uma coisa muito assim... bem explícita, não foi uma coisa que ficou escondida, principalmente porque a gente hoje tem as redes sociais que fica bem claro que eles nada estavam fazendo. E Monlevade, a gente vê que muita coisa ruim aconteceu exatamente por falta dessa fiscalização. Na área de saúde, na área de educação, na área de obras, então assim, tudo ficou muito jogado às traças. E é papel, realmente, né, do legislativo fiscalizar, como a Jamile falou. Muita coisa não chegou também a eles, mas cabe também o legislativo, além de fiscalizar, mostrar que se eles receberem, eles vão resolver da melhor forma para a população. Não é esperar que cheguem até as mãos deles. É chegar e falar, gente, traz pra gente, ver o que a gente pode fazer. Porque além de fiscalizar, o legislativo tem o poder de projetos serem votados na Câmara, e é uma coisa que acontece, né, eu vou aproveitar aqui a situação, que a gente está vendo só briga dentro do legislativo, a gente não está vendo trabalhar em prol da sociedade, em prol da população, da minoria, como a Jamile falou, não é a minoria, mas para eles sim, né, eles não preocupam com a classe mais baixa. Então a gente vê que ali virou um palco de briga, né, um ringue de briga política e não de briga para a população. Eu acho que falta o legislativo, além de fiscalizar, além de julgar projetos para poderem ser votados, se unir em prol da população, coisa que a gente não vê em Monlevade. Cada um brigando por si, né, aquilo que eu vou tirar lucro amanhã. Não, em vez de falar assim, o que eu vou fazer para a população. Monlevade está muito carente disso. Em vez de assim, não vou votar, já faz aquela panelinha, nós não vamos votar naquele projeto para prejudicar aquele vereador. Tá errado, porque estou esquecendo que está prejudicando não é o vereador, está prejudicando a população. Hora de perguntas? Bora! Jamile. Mardelene Ribeiro. Olá, Jamile, Deus te abençoe. Amém. Quero saber, você é a favor do aborto? E na sua plataforma tem preocupação com a violência contra a criança e o idoso? Mardelene, tudo bem, minha filha? Bom dia pra você. Então, Mardelene, eu não sou a favor do aborto, né? Se eu fosse a favor do aborto, meu filho não tava hoje com 2 anos, tá, gente?
eu acho que isso faz uma menção até pelos partidos a qual eu apoio, sabe? E eu percebo, assim, que é algo que está sendo latente aí, gente, sobre a questão do aborto, não é questão de aborto. Eu sou contra a questão do aborto, mas eu vou deixar muito claro para vocês, sou a favor do aborto quando uma menina sofre de violência sexual. Você sabe por quê? A menina vai ser obrigada a criar, eu falo assim, gente, sobre a saúde mental dessa pessoa, sabe? O retorno que isso dá futuramente, eu falo porque eu já acompanhei, tá, gente? E quando eu falo, porque os trabalhos sociais que a gente acompanha, não é só em âmbitos municipais, não. Eles são em âmbitos, assim, estadual, muitas vezes até nacional. Então, assim, gente, eu vou falar com muita tranquilidade. Eu falo assim, houve aquele caso daquela menina de 10 anos que foi, violentada, e ela já sofria por um processo há muito tempo. Ela foi violentada, ela engravidou. Eu fui totalmente a favor do aborto, porque eu acho assim que aquela criança ela não tinha, que ela é uma criança, obrigação nenhuma de cuidar, do fruto de uma violência, porque ela fere a dignidade dela e a dignidade até daquele ser, que ia vir ao mundo. Sabe por quê, gente? É muito fácil a gente bater, mas eu quero ver qual cidadão de bem que vai pegar essa criança para poder criar. Vocês sabem por quê? Se a gente for acompanhar os números estatísticos de adoção no nosso país, é muito difícil você adotar uma criança no nosso país hoje. Muitas pessoas que saem do nosso país e vão para a África adotar uma criança lá são criticadas porque no nosso país tem muita coisa, tem muita criança a ser adotada, mas a gente sabe que esse sistema é muito burocrático. E eu acho assim que a gente tem que preocupar não é somente com a criança que está no ventre, mas com a mãe também. Porque aí quando a mãe cresce uma pessoa revoltada e começa a culpar aquele feto que nada teve culpa com a violência daquele maior que abusou daquela criança, gente, vocês me desculpam, ela vai ser taxada de doida, vai cair no sistema criminal que não dá retorno nenhum para a nossa sociedade. A gente sabe muito bem como que funciona nossas leis no nosso país hoje. Então, assim, Madeleine, eu não sou a favor do aborto em casos de pessoas conscientes, mas me desculpa, uma criança de 10... menor, gente, um incapaz, que passa por esse processo, que me desculpa, eu vou lutar pela dignidade de vida daquela criança. A vida em primeiro lugar, sempre. Mas assim, eu acho que a gente tem que se colocar no lugar da vítima. E eu me coloco muitas das vezes no lugar da vítima, porque eu já cresci muitas vezes com isso, com medo. Na minha época de infância, falava muito do Opala Preto, que rodava, e eu, Jamília, eu tinha um medo muito grande daquilo. Hoje a gente não se dá Opala Preto, não, por causa que os abusadores andam a pé. Então, assim, por que todo mundo olhou para a criança e esqueceu da justiça que tinha que ser feita com o maior? Sabe, a menina foi muito mais apedrejada, do que o cara que abusou ela. Então, assim, não adianta eu falar que eu vou ser a favor de levar essa gravidez até o fim, sendo que a gente sabe que vai ser uma criança que ela não vai ter retorno nenhum. Porque o pai é um estrupador. Vai estar na cadeia se conseguir pegar ele. Quem vai cuidar dessa criança? Então, assim, pra mim, eu sou contra o aborto, Se eu fosse a favor, não teria meu filho hoje, que é uma opção, talvez eu teria, Mas o meu filho tá aí, graças a Deus, com 2 anos. Mas me coloco muito no lado da vítima, não vou ser omissa, porque as pessoas de bem da nossa sociedade hoje não vai pegar essa criança para poder adotar, para poder criar, não vai lá ajudar essa mãe de 10 anos, de 12, de que idade for, para poder criar. Quanto às políticas públicas, que a gente traz sobre a criança e o idoso, é necessário. Por quê? E nos meus programas de governo, está saindo, gente, assim, aos poucos, porque eu tenho sentado muito com as pessoas da área, para poder, eu preciso de entender isso. Hoje eu tenho minha mãe, que ela é idosa, mas assim, é uma pessoa super ativa, mas assim, que eu tenho acompanhado muito o processo. E a gente percebe que os idosos, muitos idosos hoje, têm sido abandonados pelos seus entes queridos. E eu falo isso porque quando você vai no asilo, é isso que você vê. E as políticas públicas lá para asilo, gente, também faltam. Eles estão tirando muito mais de lá do que daqui de fora. Mas eu acho que é necessário o nosso município começar a olhar, gente, até na questão de formar, de forma até gratuita, sabe, esses cuidadores, para poder começarem a dar esse suporte. A gente sabe que dentro do nosso município hoje, tem pessoas idosas com certas dificuldades que vivem sozinhos. Então, assim, é necessário. Eu falo que eu e um amigo meu, uma vez, a gente foi visitar uma idosa que morava sozinha. Estava vivendo a situação de maus tratos. Esse amigo meu, ele falou, Jamília, eu vou fazer uma carta, vou assinar, vou entregar lá na assistência social.
para ver se eles têm um clamor de olhar para essa pessoa. E não era só uma, gente, tinha várias, foram feitas várias visitas. A questão da criança, né, do menor, gente, é necessário políticas públicas para ontem, né? Eu acho que a gente tem que começar a investir nos nossos projetos sociais. Tem muitos projetos sociais na nossa cidade. Não é um nem dois, são vários. E nós também, é Mardelene, né? Mardelene, a gente também pode contribuir com isso, sabe? Eu não sei se você sabe, gente, mas o FIA, o Fundo de Infância e Adolescente, ele é o recurso que vai destinado para esses projetos sociais. E nesse FIA, nós podemos ser doadores, né? Toda pessoa que declara imposto pode tirar uma parcela desse valor de restituição e pode fazer uma doação lá para os projetos sociais, e esse recurso eles voltam diretamente para a nossa sociedade, para a sociedade civil, para os projetos sociais. Então, assim, tem como a gente desenvolver vários trabalhos, sabe? Eu acho que muita gente bate no ECA, mas eu acho que a gente tem que tirar o ECA da gaveta e começar a trabalhar ele de fato, na sua íntegra, para a gente conseguir trabalhar a base da nossa criança. E quando a gente trabalha, quando a gente vê isso, gente, vocês me desculpam, isso tem que começar na base. Eu falo porque aqui em casa nós tivemos um trabalho de base, né? Começou lá no chão. E isso é dentro de casa, é a gente começar a assessorar essas famílias que têm criança dentro de casa, né? As crianças hoje, a gente tá muito mais esperta do que a gente, né? Então, assim, a gente precisa de chegar ao alcance delas, trabalhar isso dentro da área educacional, gente, né? A educação da nossa cidade hoje, na minha época, eu lembro que a família era muito presente dentro dos âmbitos escolares. Eu falo porque a minha mãe, ela mais ficava na escola do que dentro de casa. Tudo que acontecia dentro da escola, minha mãe sempre participou. Hoje em dia não. Hoje em dia os pais acham que os professores têm obrigação. Que está na escola é obrigação do professor. E esquece que a base do princípio começa dentro de casa. Os nossos primeiros professores são nossos pais e são as nossas mães. Os nossos educadores, né, dentro das instituições escolares, eles vêm com um papel muito bonito de ajudar nesse desenvolvimento. Mas não é obrigação deles educar, não. Então, assim, tô nessa daí. Sobre a questão do aborto, eu já expliquei claramente para vocês, gente. Se tiver estupro, violência ao menor, vocês podem ter certeza absoluta que eu vou balançar a bandeira mesmo, a não ser que se alguém, né, se manifestar, então até mesmo criar, sabe, gente, um grupo de apoio, né, de pessoas que tenham interesse em adotar, né, essas vítimas de abuso e violência sexual, levar para casa e cuidar ali, e na hora que os reflexos virem, também trazer pra gente poder ver, né? Porque aí a gente sabe que a história ela vai mudar, que a história ela não vai ficar do jeito que as pessoas pensam que ela é, não. Sabe por quê? É muito fácil. Talvez quando acontece com a filha da gente, o nosso instinto, ele muda, o nosso instinto, ele não trabalha da mesma forma, né? Certinho? Certíssimo. Glenda, você quer comentar alguma coisa? Vou comentar a respeito principalmente do idoso, porque o abuso, Sim. eu penso igual a mim, né? Eu acho que o aborto, para mim, é só mesmo questão de abuso, ou quando tem um risco de tirar a vida da mãe, Sim. ou que o feto vai vir sem cérebro, ou que já vai é vegetar. constitucional, Que aí eu já acho que assim, é uma coisa que realmente vai machucar muito a mãe, o psicológico da mãe, então é nesses pontos. Agora, meu corpo, minhas regras, alto lá, eu acho que também falta uma questão de conscientizar as jovens de uma forma mais ampla, porque, não, pílula de seguinte, existe, mas ela falha. Contraceptivo, ele falha. Então, é mostrar que o contraceptivo associado a uma camisinha. Então, assim, eu acho que trabalhar isso também para parar essa coisa de meu corpo, minhas regras, eu fiz, aconteceu, eu quero tirar. Então, eu penso desse lado, eu levanto a bandeira, como Jamile, sou contra realmente o aborto, tanto que eu tenho meu filho de 17 anos e é meu maior presente, é minha alegria, é meu mundo. Agora, a respeito do idoso, eu vejo, né, eu tenho presenciado muitas coisas de várias pessoas próximas a mim, que o idoso está ali abandonado, julgado às traças. Problema, vai pro asilo, não quero saber, a própria família abandona. E isso eu acho que tanto o governo municipal, estadual e federal tem que pegar mais pesado. Porque, engraçado, quando a gente é criança, os nossos pais cuidam da gente. Agora ficou velho, eu jogo para um asilo, eu abandono, eu maltrato? Não, acho que as coisas não podem ser assim. Então eu acho que tem que ter leis mais duras, tanto municipais, estaduais e federais. E até existe, tá, Glenda? Mas não é aplicado. Existe. Porque igual o pessoal pensa que a pensão, gente, é só
de pai para filho. Não, tá? de filho para pai Existe também. de filho para pai. Talvez se você não Sim. sabe, abandonou seu pai, se abrir uma denúncia, tá doendo. Eu sei isso, aí eu sei. Existe isso. Mas tá, as leis gente? não são aplicadas. Mas não são aplicadas não, mas é por falta de denúncia. E eu acho assim, igual você falou a questão do asilo, eu sempre faço questão de ir com meu filho, né, porque, né, por ele ser demolei, ele falou, mãe, eu quero ir lá, eu quero ajudar, eu gosto de estar nisso, a gente sempre vai e a gente vê, eles recebem visitas de pessoas de fora, nenhum familiar vai lá e fala assim, vim aqui te ver, te dar um abraço, passa um aniversário deles, sem um parente falar assim, tô aqui. E isso é um absurdo. Eu acho que, simplesmente igual já me falou, tem que pagar a pensão, ali dá um salário, fica no asilo, mas e o amor? Eu acho que isso é uma violência com o idoso. E o amor, e a atenção, e o carinho. Mas eu trago a questão da pensão, Glenda, você sabe por quê? Por causa que o povo só sente quando mexe no bolso. Mas muitos ali preferem pegar o dinheiro e não ter responsabilidade. Agora, o dinheiro é fácil. É igual um pai pegar e dar R$200 de pensão para uma criança. Ali deu, acabou. Mas e o amor? E aquela violência psicológica que o idoso está sofrendo? Porque ele está sofrendo uma violência psicológica muito grande. Então, esse abandono do idoso, ele é muito grave. E eu acho que tem que ser trabalhado também desde a infância. Olha, se seu pai te cria, te dá amor, sua mãe te dá amor, e a hora que tiver eles velhos, você vai dar esse retorno para eles do amor e o carinho? Não é só financeiro, não. É o cuidar, é dar um banho, se precisar de trocar uma fralda, é dar um alimento na boca. Porque se o pai da gente e a mãe fez, por que a gente não pode fazer por eles? Então, essa violência psicológica não é só a financeira e do abandono, mas a psicológica, eu acho que ela é a violência pior que existe. Ela mata. Ela mata. É aquela questão, o pai tá para 10, mas um tá para 4. 10 filhos não tá para um pai e uma Isso é mãe. verdade. Então, assim, isso é muito forte mesmo. É o que eu tinha pra falar. Então, bora mais umas perguntinhas aqui, né? Bora. Para vocês, como resolver a questão da iluminação pública em Jumão Levante? Muitos moradores alegam insatisfação com os serviços prestados. Hoje a gente tem uma empresa que presta serviço para a CEMIG, que foi feita licitação e ganhou. Ótimo. Ela não atende a população. Você faz reclamação, você liga, a CEMIG gera um protocolo que é repassado para eles e eles demoram 15, 20 dias quando aparece. Eu acho que o maior problema está na empresa que está trabalhando, entendeu? E a administração, porque a prefeitura ela tem que cobrar. O legislativo também tem que cobrar. Então, o problema está a falta de fiscalização e cobrança. A partir do momento que tiver isso, o problema de luzes, de postes sem iluminação, de fiação que rompe, eu falo que assim, a gente vê transformadores com problema que acabam queimando inúmeros equipamentos elétricos e eletrônicos de todas as casas. Isso a partir do momento que teve ligação, tem protocolo gerado, caiu para essa empresa que presta serviço, o legislativo tem que ir lá aqui. Como é que tá? Como é que tá aí a resolução? Deixa eu fiscalizar. Opa, mas esse aqui é cobrar. Deixa eu lá ver se resolveu. E começar a cobrar, vai mudar. A gente percebe que as pessoas estão reclamando muito sobre isso, né? A diversidade ela tem ficado muito escura, né? E a gente sabe que tem equipamentos já comprados para fazer essas trocas e infelizmente eu não sei o que está acontecendo e não. E se as coisas vão resolver só depois do dia 15 de novembro, porque, gente, tá virando palhaçada, né? Eu acho assim que a gente paga, eu tô falando, mas não é nada dado, é algo que a gente paga. Então, assim, não faz sentido eles omitirem isso da gente. Essa questão que você traz que é de 15 dias, é mais. Eu falo que quando eu trabalhei no local, eu precisava de ligar, fazer ligação de imóveis. Assim, a gente esperava muito tempo e pouco retorno, sabe? E a gente tem que entender, gente, que é algo que é direito nosso. Tem ali, não sei se vocês percebem, mas a taxa de iluminação pública ela não deixa de vir não, tá? A taxa de iluminação pública tá lá todo mês. Eu acho que se a gente começar, sabe, gente, a procurar os órgãos competentes a isso, nós somos consumidores, eu acho que quanto mais denúncias a gente fizer, sabe, até mesmo no PROCON, encher mesmo o PROCON de denúncias a respeito, acho que o povo vai começar a valorizar o que é nosso, sabe? Gente, o dinheiro é nosso, a gente que sabe como que a gente urra para poder trabalhar, para poder pagar, deixar as continhas em dias. Então, assim, eu acho que a gente não pode ficar refrescando muita coisa para esse povo, não. Eles estão achando que eles estão brincando com uma cidade que tem 80 e tantos mil habitantes, sabe? Aí você passa numa rua, dependendo da rua que você vai passar, você fica com medo, porque a luz tá aquele fio, você liga. Alguém ligou, falou comigo essa semana, Jamile,
Já percebeu quanto tempo que a nossa rua tá com falta de iluminação? O vizinho aqui falou comigo, Jamile, de novo nós estamos sem luz lá em cima, sabe? E assim, gente, a gente vai vendo esse descaso. Já liguei, já denunciei, já falei, nada se resolve. Eu acho que tem que ter uma auditoria lá também. Tem que ter, sabe? Porque a gente tem material, tem equipamento, tudo comprado, né? Isso tudo está comprado. E por que a gente não está tendo esse retorno? Então, assim, acho que esses órgãos que têm essa competência para dar esses retornos para a gente, que é algo que é dos nossos tributos, eu acho que tem que ter a auditoria urgente para a gente conseguir chegar nos dias de fato, para a gente conseguir dar esse retorno. E eu acho que nós, enquanto população, os políticos, gente, que ganhar, né, quem estiver lá nos representando, dá essa resposta pra gente também. Traz isso aí pra gente, por causa que, tipo assim, o povo está com sede de resposta. Sabe? Dependendo de onde você chega, Glenda, que o povo você vai falar alguma coisa pro povo, eles mostram pra gente a minha torneira tá seca, a minha iluminação aqui precária, e eu tô pagando. Então, assim, eu acho que, tipo assim, gente, eu acho que já não pode deixar as coisas obscuras mais, não. Eu acho que tá na hora, sabe? Mesmo, Glenda, até mesmo a gente não ganhar, da gente ir lá na Câmara, brigar, cobrar, apresentar os sim. projetos que a gente, as suas propostas de governo, as minhas propostas, apresentar para eles, mostrar para eles que é algo que beneficia a nossa população, mesmo para que eles solicitar. E assim, gente, quando a gente, não é brigar quando a gente vai cobrar pelos direitos da gente, é a gente, tipo assim, se colocar no lugar de consumidor. Né? Não tem um órgão, não tem um PROCON, e cobrar do PROCON também deve ter retorno pra gente, que também demora muito. Realmente, agora a respeito da iluminação, igual eu falei, do legislativo cobrar, porque hoje a prefeitura fez uma licitação. Então é obrigação da fiscalização do legislativo. Sim. E eles não tá nem aí não, gente. Não, a gente tá jogando as traças, João. A gente chega lá, a gente tem que ir lá pedir o retorno da prefeita. A gente fica lá esperando, porque ela de atender a gente também, ela não atende. Não. E eu acho assim, que se for uma licitação, é algo que ela que tem que cobrar, é ela que tem que acompanhar. Porque se o resultado, ele não tá vindo de forma correta, peraí, gente, foi o dinheiro do povo que foi investido. Exatamente. Vem cá, empresa, você ganhou uma licitação, então vamos colocar ela em prática de acordo que a gente colocou no papel. Porque senão depois quem vai apanhar da população sou eu, e ela não tá nem aí. Nem esses resultados pra gente ela apresenta. Então, assim, nunca apresentou. Então, acho assim, tem que haver esse sistema aí, gente, tem que haver uma auditoria mesmo. É nosso dinheiro que tá sendo jogado fora. Então, assim, eu acho que já passou da hora. Acho que a gente, 2020, já tá assim, vindo com um peso muito grande pra gente. O povo tá sofrendo, o povo tá aí passando as suas dificuldades. Eu acho, assim, que nós devemos entrar com 2021 com essas respostas. Exatamente. Né? E não deixar tardar muito, não. Eu acho que a população quer uma resposta imediata. Muito bom. Perguntinhas, Maré? Bora. Mara Rodrigues. As candidatas apoiam uma casa de apoio a mulheres vítimas de violência? Vejo essa demanda, um lugar que acolha as mulheres vítimas, atendimento psicológico, inserir no mercado de trabalho, motivá-las. O que vocês pensam sobre isso? E será que existe um local aqui onde possam ser acolhidas? Já era pra ter, né, gente? Monlevade atrasada, Mara. Deixar claro pra você que Monlevade atrasada pelas políticas públicas de minoria e as mulheres deitam nesse público aí, sabe? Já era, gente, pra existir essa casa de acolhimento das mulheres há muito tempo. Né? É um asilo para elas mesmas, não é só violência dentro de casa. Para onde ela vai? Porque tem vizinho que acha ruim que a mulher denunciou. E acha que o marido tem a obrigação de fazer, né? Ele que paga as contas, ele pode fazer. Não pode, não. Mas a gente tem que ter um local adequado, sim, com essa estrutura, né? De psicólogo, de atendimento, de condição de vida para elas mesmas, até elas conseguirem se reestruturar. Eu acho necessário ter. Em Belo Horizonte tem, já passou da. Gente, eu não sei, vamos levar a cidade polo, né? É cidade polo, mas assim, a gente busca polo sempre em Belo Horizonte. A nossa referência é sempre Belo Horizonte, porque Monlevade não tem nada. E eu volto a falar com vocês. É necessário, Marco, porque 4 anos no governo feminino, e o feminino não olhou nem essa condição aí pra mulher, não, gente. Sabe? E mulher apanhando todo dia. Chega lá no. Pode olhar aqui naquele. É popular, né? Todo dia aparece ali uma notícia de mulher sendo agredida, violência. Esse dia, assim, o pessoal colocou uma câmera de algum lugar daquela violência que teve naquela praça lá do Lucindo, como é que fala? Não tem. Lucindo Silvério? É alguma coisa assim, né? Acho que é isso mesmo. Teve a violência ali. Quando a gente vê o foco do agressor na mulher, é algo muito forte.
sabe? A gente não sabe de onde que parte isso, qual que é o retorno que isso teve, qual o poder público da nossa cidade que foi lá ver como está essa mulher, né? Porque mostrou, a princípio, só agressão que o homem sofreu. Mas o que ele fez com a mulher não mostrou. E cadê, gente, a equipe de assistência social do nosso município que não foi acompanhar essa mulher, saber como é que ela está, identificá-la, né? Que muitas das vezes as mulheres que sofrem violência, elas são números, mas elas não são identificadas. Então, assim, é necessário, Mara, assim, e você como candidato também, eu acho, sim, que podemos, né, independente da vitória nossa ou não, se a gente vai ganhar, se a gente não vai, unir para poder cobrar essas políticas públicas. É necessário, gente. Eu acho que nós mulheres devíamos apresentar, né, as nossas propostas na Câmara para ver se ela aprova. Eu tenho certeza que esse ano não vai ser unânime o número de homens, não. Eu acho que nós vamos ter mulheres lá para poder nos representar. Então, assim, que nós mulheres também comecem também a ajudar a desenvolver essas políticas públicas e apresentar lá dentro do Legislativo o que a gente quer, né? Mas essa questão do cuidado com a mulher que sofre violência, gente, isso aí era pra ontem. Acho que tinha que ter sido o primeiro ano de governo da nossa prefeita e ela não olhou pra gente, não. Então, acho que a gente tem que esperar muito dela também, mas não, que tá acabando, com fé em Deus ela vai sair. Então, nós mulheres, já é nosso pensar nisso e pôr o pau pra quebrar. A gente não pode esperar muita coisa dela, não, porque infelizmente o mandato tá acabando. É nós arregaçar nossas mangas mesmo. Não tivemos as nossas políticas públicas acontecendo, então que nós mulheres no próximo ano a gente já comece com a força toda, que a gente se una e apresente esse projeto na Câmara. É isso. Ô Mara, eu sei que você sabe, né, que eu também, eu sei que você luta pela causa da violência infantil, né, do abuso infantil e da mulher. Então, assim, a gente já conversou até sobre isso algumas vezes. Eu sou a favor, sim, de um local de acolhimento, sempre fui a favor. Eu acho que Monlevade carece disso, principalmente porque a maioria das mulheres que sofrem a violência doméstica, elas normalmente não trabalham fora, são realmente donas de casa, mães apenas, porque os maridos são extremamente machistas, né, maridos ou companheiros. Elas não podem ir na esquina porque se for apanha. Então necessita de realmente uma casa de acolhimento com que elas tenham uma estrutura para poder aprender uma profissão, aprender algo para poder se sustentar mais para frente, um tratamento psicológico, né? Não só para ela, mas para os filhos que com certeza dentro de casa presenciam isso. E realmente a prefeita nossa nada fez, não se preocupou com isso. Ela sendo mulher, ela deixou a desejar muito em questão da mulher, de abuso, de violência, de saúde para a mulher. Foram praticamente em todos os setores que é voltado para a mulher, nós ficamos carentes disso. Então, o que eu penso realmente precisa, se a gente, né, ganhar ou não, eu acho que nós mulheres temos que nos unir, começar a brigar a respeito disso, porque as mulheres estão realmente julgadas às traças em Monlevade. E a violência doméstica em Monlevade é altíssima. E sem um apoio psicológico, sem um apoio para ela poder se libertar, sem ela poder ter como trabalhar, ela vai continuar nessa vida de violência a ponto de chegar talvez até a morte. Porque não adianta ela denunciar o companheiro, vir uma medida protetiva de 6 meses, porque a maioria hoje é apenas de 6 meses, ela vê a dificuldade do alimento para o filho, ela não consegue uma faxina, passar uma roupa, acaba voltando para o companheiro, aí essa medida protetiva que era de 6 meses, ela não é revogada, ela acaba, pronto, acabou, e aí ela volta àquela vida de agressões por medo de passar fome com seus filhos. Então acho que tem que ser uma coisa mais trabalhada assim, realmente, não só trabalhada, mas colocada totalmente em prática. E não esquecer, né, que antigamente, briga de marido e mulher, ninguém metia colher. Mas hoje tem que meter Tem que meter a colher, gente, falar com vocês que o crime lá acontece, a gente tá ouvindo, a omissão também é crime, tá? Então não deixa acontecer muita coisa com nossas mulheres aí, não, porque se você tá sendo cúmplice disso, né, sendo omisso, isso vai pesar talvez em você, talvez pelas leis não, mas talvez a moral, né, futuramente ela vai te cobrar isso, né, porque muitos são pais de mulheres e a gente faz pelo outro que a gente não gostaria que acontecesse com a gente. Só uma dica. Pode. Do ponto de vista de vocês, como melhorar o atendimento da saúde em nossa cidade? Monlevade tá carente
discute demais a respeito da saúde. Eu falo principalmente gestante. Eu vou entrar no quesito gestante, não só pediatria, mas outras clínicas, mas a parte para gestante. Primeira consulta, não estou criticando o profissional da área de enfermagem, mas a primeira consulta a gestante passa por uma enfermeira. Peraí, ela precisa de um obstetra para poder clarear. Muitas ali são mães de primeira viagem, ou outras sabem que a gravidez está sendo de risco, ela cai na mão de uma enfermeira. O médico vai esclarecer muito mais, vai tranquilizá-la muito mais. Não estou falando que a enfermeira não tem capacidade de orientar, mas eu acho que isso é uma falta de respeito com a gestante. Outro ponto, precisa de exames. Bom, Levade, você demora 6 meses, 1 ano, ou até mais. Isso quando você não tem que brigar no Ministério Público para você conseguir um exame. Verdade. Eu falo porque meu filho precisou de uma espirometria, eu tive que pagar a particular. Porque ligo para vocês quando tiver vaga. Passou-se 1 ano, se eu não tivesse pago, meu filho não tinha feito. Tem pessoas que eu vejo que gestante precisa de fazer o transvaginal, isso só pode ser feito até a 12ª semana. Vai lá, só consegue o exame quando a pessoa já está com 20, 26 semanas de gestação. Não pode se fazer. E aí, se o feto está vindo com problema, se o feto realmente não está formando, aí vai ver isso no primeiro ultrassom com 20, 30 semanas. Ou seja, passa-se muita coisa. E fora que questão de medicamento, exame, consultas, você chega, simplesmente do nada desmarcam, faltando 1 dia, 2 dias. Quando os médicos aqui estão atendendo todos que estão marcados no dia, porque isso está acontecendo, atende 4, 5, o restante é mandado embora. Então nós estamos muito carentes em relação à saúde. Precisa muito de melhorar e precisa de uma política em cima disso muito pesada e principalmente cobrar. Porque profissionais têm, só não estão trabalhando. Então, gente, a nossa saúde tem muitos bons profissionais qualificadíssimos. Eu acho que o que acontece ali é má gestão, né? Eu falo um exemplo, eu trago muito claro para vocês. Durante meu período gestacional, eu descobri que eu estava com pedras nos rins. E eu precisei, né? A minha médica, ela pediu uma consulta de urgência com o urologista por causa que ela precisava de mapear e ver onde que estava essa pedra, né? Para não correr o risco, né, de eu ter que entrar na mesa de cirurgia, que dependendo da onde que essa pedra estivesse, seria algo que me colocaria em risco por causa do meu bebê, tomando um remédio fortíssimo, né? E eu cheguei na secretaria com um pedido de consulta de urgência, e eu fui, se não me falha a memória, eu fui no mês de junho, e só teria a consulta para mim no mês de setembro. Isso porque era de urgência, eu estava grávida e eu precisei pagar particular essa consulta com o urologista, porque em setembro eu ia ganhar meu filho. Qual era a necessidade de eu ir passar por um urologista? Não tinha nenhuma. Então, gente, eu acho que, tipo assim, foi denunciado agora, né, que algumas coisas eles conseguem passar na frente. Ou seja, eu acho que o que está precisando no nossa saúde pública é de uma boa gestão. Exato. É uma boa gestão. Por causa que a gente tem ouvido aí, não sei você, Glenda, mas eu tenho ouvido muito durante essa caminhada que a gente está tendo, o povo tem cobrado 3 coisas: saúde, educação e o transporte público. Então, assim, a gente está percebendo que o povo carece, que se a gestão tivesse lá tão boa, que não teria chegado, né, a ponto que chegou. Eu falo com muita tranquilidade, já falei uma vez, eu volto a falar. Uma amiga minha, ela teve um laudo médico aqui de estreitamento do estômago. Quando a gente foi ver, ela estava com um caso de CA muito grave. Ela veio a óbito, o papel dela sumiu dentro da Secretaria de Saúde. Eu não estou entendendo. Gente, são profissionais bons, a remuneração ela não é ruim. Por que está sumindo tanto papel, gente? Cadê esses arquivos? Então, assim, a gente percebe que é uma má gestão, sabe? E o povo querendo empurrar isso pra gente goela abaixo, achando que a gente vai engolir, que a coisa vai passar despercebido, gente. Pelo amor de Deus. Eu falo assim com muita tranquilidade. Poder público, vocês têm mãe, vocês têm família. Olha para as nossas famílias com o mesmo olhar que você olha para a família de vocês. É muito triste a gente ver o nosso povo desfalecendo, definhando em fila de espera, porque a gente não tem recurso dentro do nosso município, né? E ainda pior quando a gente descobre que os nossos documentos muitas das vezes vai parar em gabinete de deputado.
E ali eles ficam berganhando, porque foi isso que eu descobri, sabe? O meu vizinho estava tudo encaminhado com ele, as questões dele. De repente o negócio dele foi parar dentro do negócio do deputado. Aí ele consultou, o deputado ganhou. Quando a gente entrou em contato com a associação lá em Belo Horizonte, a associação falou que o convênio do deputado tinha acabado. Gente, pelo amor que vocês têm a Deus, vocês estão brincando com vida, vocês não estão brincando com qualquer coisa não, sabe? Vocês não estão embolando papel e jogando lixo não, que é algo muito prático da gente fazer. São vidas, né? A gente paga. Agora eles estão querendo sucatear, né? Privatizar o SUS. A gente percebe que pessoas que são dependentes direto do SUS estão sendo a favor de algo que nem sabe o que é. Então assim, gente, vamos parar de brincar com a nossa saúde, vamos parar de brincar com o nosso povo. A gente está cansado. Vocês não estão aí de graça, vocês estão recebendo, vocês estão muito bem remunerados. É muito gostoso a gente trabalhar no local que tem ar-condicionado. Olha o privilégio que vocês estão tendo, gente. Não é qualquer um que tem isso, não. Né? Olha o privilégio que vocês têm, um pouco retorno que isso é dado pra gente. Então, assim, tá na hora, gente, de pôr gestão. Uma gestão de qualidade, uma gestão séria dentro da nossa Secretaria de Saúde. Né? O primeiro direito que a gente tem, gente, eu volto a falar, é o direito à vida. Então, que ela seja cuidada com muita dignidade, com muito respeito, né? Porque quando a gente faz isso, é um retorno que a gente tem, né? E isso, além de ser um direito constitucional, é um direito bíblico. A vida em primeiro lugar. Então, vamos fazer valer, gente, nossos direitos. Com certeza. Vocês acreditam que deveríamos ter uma secretaria, aliás, uma secretária, um conselho ou algo do tipo, voltada para pensar exclusivamente nos jovens? Afinal, eles são a nossa continuidade. Será que estamos pensando corretamente neles? Qual a opinião de vocês quanto à falta de qualificação de nossos jovens? Então, galera, Monlevade já era para ter um conselho de juventude, né? O conselho de juventude já era para acontecer em João Monlevade. Eu falo porque ele foi aprovado na gestão de Gustavo Prandini, né? Não saiu. Aí quando a gente vem, essa lei, ela voltou para a Câmara, ela foi reformulada, adequada, mas não foi colocado no papel, não foi olhado um gestor para poder acompanhar. Eu falo assim que eu tive na prefeitura, pedi essa lei, né, que tange o Conselho de Juventude, né? Porque já que eu trabalhava diretamente para a área de juventude, é algo que a gente deve acompanhar de mais perto. Eles simplesmente me colocaram a lei na mão, não preocuparam com a execução, né? Tipo assim, você que se vire nos 30 e vai colocar o povo ali para poder fluir, mas a gente sabe muito bem como que funciona a questão dos conselhos. E eu não preocupei, gente, em articular o Conselho de Juventude, porque na hora que eles pegam o conselho pronto, eles colocam a parte do governo lá para simplesmente segurar as decisões da sociedade civil. Então, assim, não faz sentido a gente fazer algo direto com o poder público, que a gente sabe que depois eles vão querer sair beneficiados na situação. Né? Por causa que os conselhos hoje, eles são conselhos deliberativos, mas eles são tão deliberativos que Monlevade está derrubando todos os conselhos que a gente tem. O Conselho de Saúde é um conselho deliberativo. A gente sabe nos últimos 4 anos a confusão que tornou-se dentro do Conselho de Saúde. Aí eu vou articular um Conselho de Juventude dentro do meu município, para depois que ele estiver pronto, os nossos gestores simplesmente lá pegar, tomar posse, fazer do jeito que eles querem, tirar a voz da vez do lugar que essa juventude deve ocupar, para a gente, né, poder depois ficar frustrado, para eles poderem nos calar, porque no Conselho de Saúde foi isso que eles fizeram. As pessoas de luta que ali estavam dentro dos conselhos, eles foram censurados, eles foram calados e muitos perseguidos. Então, assim, é necessário, gente. A juventude está aí, precisa de ter esses cursos profissionalizantes, voltar, né, naquela época que tinha os cursos profissionalizantes, o mercado do primeiro emprego. É necessário, gente. A nossa juventude, ela está sendo perdida por falta de oportunidade. Sabe? E a gente aqui deve olhar. Eu lembro quando tinha aqueles meninos que faziam o guarda-mirim na rua, que olha, é necessário voltar com aquilo ali, gente. Aquilo ali é fonte de emprego. Os meninos ficavam ali meio período, no outro período ia para a escola. Isso aí envolve a criança a aprender a se desenvolver, o jovem, né, a aprender a desenvolver
Então, assim, a gente tem que dar um basta nessas políticas que eles vêm trazendo pra gente aí, onde o jovem, né, que faz parte da minoria, não se discute políticas públicas para eles, né? E a gente é a parcela primordial dentro de um processo, porque a gente sabe muito bem, gente, que se a gente perde a nossa juventude hoje, o futuro da nossa cidade, ela se perde também, porque não vai ter pessoas precursoras para poder fazer o desenvolvimento da nossa cidade. Então a gente tem que politizar o nosso jovem, tem que dar as oportunidades para eles também e começar, gente. Eu acho que daqui para frente a gente vai conseguir fazer isso. Articulação do conselho da nossa juventude. É necessário, a gente precisa de colocar a nossa juventude envolvida na política pública. Bom, eu penso o seguinte, realmente, né, concordo com tudo que Jamile falou a respeito, né, da secretaria ou algo assim relacionado para o jovem, por quê? Gente, na minha época de estudante, eu com meus 17, 18 anos, era muito fácil você ingressar no curso técnico custeado pelo governo local. Hoje, ou você paga, ou você não tem. Porque, assim, é muito poucas vagas que tem no, né, de alguns cursos, e hoje são muito poucos cursos. Antigamente tinha um leque muito grande. E o jovem precisa, principalmente porque o jovem, não é todo pai, toda mãe que tem condição de pagar um curso técnico particular. Sim. Não, hoje a gente tem que ver que não temos condição. Hoje, financeiramente, é muito melhor você dar um alimento melhor para o seu filho, preocupar com isso e ter o gratuito, porque na verdade não é gratuito. Tudo nosso é gerado através de impostos que a gente paga. Então não é falar, é gratuito, não. Não é gratuito. A gente está custeando de uma forma ou de outra, a gente está custeando. E o jovem, em Monlevade, ele está sendo simplesmente esquecido. E o jovem é o nosso futuro. Aí quando fala, o jovem está roubando, o jovem está fazendo isso, o jovem está fazendo aquilo, mas o que ele está tendo de estrutura da prefeitura para ele ter uma profissão, para ele ser alguém? Como ela falou, os guardas mirins. Gente, era uma coisa tão bacana. Eles trabalhavam, eles se sentiam úteis. E o jovem precisa disso. Se sentir útil. Sentir que ele, para a sociedade, ele é alguém importante. E nós não estamos tendo isso. E, como ela falou, muitas vezes a gente está sendo calado pela atual administração. Estamos. Sim. Se a gente brigar, a gente é calado de alguma forma, é censurado de alguma forma. E aí esquece que o jovem está vindo. Se a gente lutar por eles, não vai ter mais essa coisa de censura em Monlevade, não. Porque a gente vai ensinar o jovem que ele tem o direito de brigar e de falar. Então, acho que a gente tem que ter, sim, uma secretaria, tem que ter incentivo. A prefeitura não ter só o guarda mirim, mas dentro lá, administrativo, sim, colocar o jovem para trabalhar, ter um incentivo fiscal para o comércio, para as empresas, para quê? Para colocar não só o menor aprendiz, mas a própria prefeitura dar um incentivo para que o próprio comércio coloque ali meio período, seja para ajudar no administrativo, seja para ajudar em reposição, seja o que for. Mas o jovem, ele se sentir útil e começar a adquirir uma experiência profissional. Porque sem experiência também, nenhuma empresa contrata. Não adianta ele fazer um curso técnico sem experiência. Porque falar, tem que ter um estágio. Mas e aí, será que a prefeitura dá um incentivo para o comércio deixar aquele jovem estagiar? Então, assim, é muito simples o jovem lá estagiar de graça. Peraí. Mas ele está prestando serviço, ele está colocando em prática aquilo que ele aprendeu. Aí ele tira o tempo dele, que é um dinheiro que ele poderia estar ajudando dentro de casa, porque ele precisa de estagiar, ali simplesmente para ofertar e não para ter retorno. Então eu acho que tem que ter isso também. E não é difícil fazer essas parcerias. Não são difíceis. Os projetos eles estão aí. Eu acho assim que deveria. Outra coisa que a gente podia fazer também é ocupar a ouvidoria da prefeitura. Exato. Levando essas reclamações, sabe, gente? Porque a gente sabe, eu estou recebendo várias coisas, de que tem essa questão do menor aprendiz, né? Isso, menor aprendiz. Já começaram a ganhar até o menor aprendiz. Já. Porque se você tiver um padrinho, seu filho vai. Se você tiver um padrinho naquele pessoa, Meu ele filho passa não na conseguiu. frente de várias outras pessoas. Meu filho Olha não pra você conseguiu. ver, eu tenho outras pessoas que também fizeram esse curso do menor aprendiz para entrar. Tem pessoas que fizeram o curso muito depois que eles e já entrou. E tem pessoas que não foram chamadas, gente. Pelo amor de Deus, como você quer qualificar a juventude, sendo que vocês não acreditam na juventude que vocês mesmos, que o município mesmo forma. Então assim, a gente tem que começar a ocupar essa ouvidoria, sabe? Cobrar. Exatamente. Por causa que a nossa juventude está aí, gente. Se ela está sendo perdida, a responsabilidade é nossa também. Nosso tempo tá acabando, né? Infelizmente. Tá uma live bem gostosa. Tá bom. Alto nível, né? Mas eu vou fazer uma última pergunta aqui. E no final, aí vocês vão me responder. No final, cada candidata terá 1 minuto e meio para falar qual a sua inspiração
deixar os seus recados, falar sobre o seu número, né? E qual prefeito está apoiando. Gisele Bueno, pensam em voltar com a policlínica para o mesmo lugar? Sim, realmente eu acho que a policlínica para onde que ela foi, o antigo PA, que se diziam que lá não podia funcionar nada, né? Tiraram a policlínica na região central, porque eu falo que várias pessoas que teriam a proximidade ali têm que ir lá para o antigo PA. E às vezes não tem horário de ônibus adequado, lá é um local que com chuva imunda, e vamos ser sinceros que lá entra água para tudo quanto é canto. Realmente ali, se for olhar para a área de saúde, não é um lugar viável. Vamos ser sinceros, ali não é um lugar viável. Agora, talvez ali secretarias, várias coisas ali poderiam ter. Mas para a saúde, principalmente, porque ali não é um lugar... Não é salubre. É insalubre, vamos dizer assim. Totalmente insalubre. E eu creio que, querendo ou não, eu falo que ali antigamente tinha tratamento odontológico, limpeza para criança, tinha tudo. Hoje a gente não tem nada, a gente perdeu tudo isso. Ah, só tá mudando de lugar, tira um lugar ali, tira um lugar aqui. E a policlínica no centro, ela era muito válida para todos. Eu realmente, é uma coisa que eu falo, tem que reformar e voltar. Não tem nem, vamos ser bem objetivo, reformar e voltar. Então, gente, durante o período a gente está percebendo que tem pessoas chegando, a gente chorando, pedindo para voltar com a policlínica para o local que ela é. E o povo falou que ia reformar, gente, a reforma até hoje não começou. Pelo amor que vocês têm a Deus, pare de enganar o povo. Tiraram, igual a Gleina falou, o PA daqui, por causa que ali não tinha condições adequadas para poder atender a saúde de Monlevade. Por que agora serve como policlínica, gente? Que contradição é essa? Em que país que a gente está vivendo? Que Monlevade que a gente está vivendo? Cadê os órgãos fiscalizadores que deixou isso acontecer? Sabe? Aí a gente percebe que as pessoas estão sentidas com a mudança da policlínica. E não vou falar só da policlínica não, gente. Quantos prédios alugados que a gente está tendo com vários prédios públicos fechados? Nosso dinheiro está sendo sucateado. A policlínica, ela não vai voltar, ela não tem que voltar, ela vai voltar, né? Mas compete a nós mudar essa administração aí, gente. Sabe? Não há consulta pública. O povo não é consultado. O povo não, eles não procuram ouvir as pessoas, ouvir e entender, né, qual que é a real vontade dessas pessoas. Mexe no prédio, gente, faz a reforma. Mas a reforma não foi feita. O nosso povo tá aí, ó, todo mundo carente, sentindo a falta. Mulher falou comigo, eu não tenho dinheiro para poder pagar passagem, para poder ir lá. Teve um dia que eu precisei de consultar, eu fui embaixo de chuva, porque eu não tinha condição de pagar passagem. Então o que mudou? Dá condição para o pessoal vir consultar, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, eu acho que, tipo assim, o povo tá brincando com coisas sérias, sabe? E assim, a policlínica, ela tá num lugar central, gente. E Exato. ficou distante dos bairros que eram assistidos por essa saúde que estava ali na policlínica. E com essa questão da pandemia, diminuiu muito o número de atendimento. Então, assim, gente, eu acho que é necessário. Ela não tem que voltar, ela vai voltar. A gente tem que confiar nisso e agradecer a Deus, porque esse ano vai ter mudança. Não, e eu tô com confiante. certeza. Gente, faz o papel de vocês na urna que vai dar bom. Uma pergunta? 1 minuto e meio, né, pra poder falar. Ok. Ó, a minha maior motivação, a minha maior inspiração chama-se Marcos Flávio, que eu vejo nele um jovem que quer realmente uma Monlevade melhor, porque ele fala, mãe, eu quero estudar, quero formar e quero atuar em Monlevade, mas eu quero a minha cidade melhor. Então ele me inspira a lutar, a brigar por saúde, porque ele é uma criança, né, um adolescente hoje, que tem problema respiratório, tem alguns problemas de saúde, e eu vejo que se eu não custear isso, perante hoje, a saúde de uma Monlevade pública, eu não tenho. Então eu vejo que eu preciso de lutar, questão de educação, questão de saúde, questão da política de modo geral por ele, porque ele me inspira a isso. E falar um pouquinho, né, dar um recado pro povo, gente, vamos colocar mulheres no poder, vamos colocar mulheres na Câmara, a gente precisa mudar, acabar com esse machismo que a gente está tendo há anos, só homens, homens, homens. Não tô falando mal, mas a gente tem que entender que mulher, ela tem uma coisa materna, uma coisa assim de cuidar, não melhor, mas ela vê alguns pontos que o homem não vê. Ela entende melhor a outra mulher, até mesmo o homem. Ela vai lutar de uma forma diferente. Então vamos colocar mulheres ali dentro. Eu apoio, tá, Dr. Railton,
né, eu vejo ele como uma pessoa, por ser médico, eu vejo que ele vai ser uma pessoa que vai lutar muito pela saúde. Creio que as pessoas até têm falado, mas ele tem 3 empregos e tal. Gente, para ele é muito simples, ele pegar e simplesmente deixar os 3 e ficar como prefeito integral. E meu número é 12003. Votem na Glenda, porque a Glenda vai fazer mudanças radicais na Câmara de Vereadores. Então, gente, primeiramente eu queria agradecer, né, a todo mundo que esteve aqui até agora acompanhando essa live junto com a gente. Agradecer que nós, mulheres, vamos ocupar o nosso papel de fala. É mulher mais fala. Marielle Franco deixou isso muito claro pra gente na Câmara do Rio de Janeiro e a gente vai trazer isso pra João Monlevade. Não faz sentido falar de empoderamento feminino se a gente não empodera as nossas mulheres no Legislativo hoje. Então eu trago aqui pra vocês, meu número é 65011, sou do PCdoB, coligação Juntos por Monlevade, para cuidar das pessoas. Estou aí junto com o Dr. Laércio, Fabrício, e acredito que nós temos muito para poder fazer por Monlevade. E já agradeço a mulher que está aqui com a gente hoje. Boa sorte, Deus te abençoe a você muito. também, Jamile. Vai dar bom pra gente. Agradeço a Cíntia, toda a equipe do Monlevade no ar. Bola pra frente, gente, mudar na urna, consciência no povo, que já deu bom. Agradeço também pelo carinho, né, que as pessoas, que o povo aí tem acolhido a gente. Vamos tentar colocar nossas propostas. Não tem promessa, gente. Não adianta querer fazer promessa, porque político não faz promessa, nós fazemos propostas, né? E tentar passar, colocar um legislativo que realmente fala a voz do povo. No mais, muito boa tarde, beijo no coração de todo mundo. No patrocínio de Cartop 97565-5213, 99717-0283, Lulu Festas 99435-3005, Loja Brasil, nacionais e importados. Muito bom, galerinha. Agora bora agradecer todo mundo que esteve presente aí acompanhando a live. Monlevade no ar. Amanhã teremos mais live. Amanhã não, né? Terça-feira, com Lidiane Fagundes, dia 3 de novembro, às 19 horas. Quero aqui agradecer as participantes, né? Desejar boa sorte a todas. A equipe que está do lado de lá, Mara que a gente tem. A todos os telespectadores que nos assistiram. E ó, vem com nós. Deu bom. Dá bom. Monlevade no ar. Boa tarde, galera. Deus abençoe a vida de cada um. E terça-feira estamos juntos aí com a Lidiane Fagundes. Indiferente, boa mulherada.